TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, 27º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo traz para nós um assunto muitas vezes polêmico, controverso, em relação ao matrimônio, em relação ao divórcio, à separação. Colocaram Jesus à prova perguntando se era permitido haver o divórcio. E Jesus, sabendo que os fariseus eram homens conhecedores da lei, os grandes juristas da época, Jesus fala com eles. O que diz a lei de Moisés? Moisés disse que quando a gente quisesse se separar da mulher, dava uma carta de divórcio. Só que o interessante, a carta de divórcio, nunca a mulher podia fazer para o seu marido. Era sempre o marido para a sua esposa. A mulher não tinha direito de querer se separar do marido. Mesmo que ela sofresse agressões, mesmo que ela estivesse num casamento onde ela era presente tantos sofrimentos, ela era obrigada a permanecer naquele casamento. O homem, por qualquer motivo, podia mandar ela embora. Fazia uma carta de divórcio e despedia a mulher, e aí se casava com outra. Jesus disse: olha, ele fez isso pela dureza do coração de vocês, mas não é assim. Por isso, o homem vai deixar sua casa, sua família, e vai se unir a uma mulher, vai criar uma nova família.
Esse é o matrimônio. E quando isso tem uma união diante de Deus, nenhum homem pode separar. Então nós vemos toda a dimensão divina, toda a importância real, cristã, católica, do sacramento do matrimônio. Claro que há realidades, há situações, amados e amadas de Deus, em que não há o sacramento do matrimônio, não tem um casamento. Aí abre-se um processo para que haja uma nulidade matrimonial. Não é que a igreja vai obrigar alguém a estar junto, por exemplo, com ameaças, muitas vezes pode acontecer violência doméstica, tudo isso tem questões. Agora, se separar só porque a pessoa quer arrumar um outro ou uma outra, não. A vida matrimonial exige sacrifícios. Conviver, estar ao lado de uma outra pessoa não é uma coisa fácil. Mas é um esforço do ser humano, um esforço pessoal para viver como a outra pessoa. Por isso, Jesus deixou bem claro, quem se divorciar da sua esposa e se casar com outra, comete adultério, é a mesma coisa a mulher. A dimensão do sacramento do matrimônio é algo sério para a igreja, não é uma brincadeira, porque são vidas ali envolvidas. Então o divórcio não é uma coisa tão simples. E aquele que se divorcia, se juntando com uma outra mulher ou com outro homem, essa dimensão do adultério. E o adultério é pecado mortal. Então a igreja procura orientar, procura ensinar. Ah, mas a igreja é muito dura. A igreja deixa as coisas muito mais difíceis. Não. O que a igreja faz? A igreja procura dar a dignidade para as pessoas. Dignidade. Imagina se fosse na época como os fariseus. A mulher muitas vezes tinha que ser mantida num relacionamento de sofrimento, de dor, porque o seu marido assim queria. Porque se separasse, ela não havia possibilidade. Então, tudo é possível. Não é que a igreja aceita, como eu disse, a dimensão do sofrimento, da violência doméstica, do desrespeito para com a outra pessoa, não. Só que também a igreja não vai concordando com tudo, só porque a pessoa acha que não é compatível conviver com uma pessoa. E o interessante é que, na maioria das vezes, sempre se coloca a culpa na outra pessoa, principalmente alguém que já está no primeiro, segundo, terceiro, quarto casamento. A pessoa acha que ele sempre tem razão, ou ela sempre tem razão, quem não presta é sempre o outro. A gente sabe que isso não é verdade. Se uma pessoa que está fazendo tanta experiência na vida matrimonial, o problema está na própria pessoa. Ela que não se deu conta de que precisa melhorar. Então, o sacramento do matrimônio, o casamento é coisa séria. Vamos respeitar, vamos cuidar. E quando realmente chega-se a uma impossibilidade, a igreja sabe que isso é possível, a igreja dá todo apoio e ajuda. Mas não é uma coisa que nós vamos concordando, porque existe sacrifício e hoje ninguém mais quer fazer sacrifícios. O grande problema é isso. As pessoas não querem fazer sacrifícios. As pessoas não querem renúncias. As pessoas não querem respeitar o seu cônjuge, a sua cônjuge. E aí vive de qualquer jeito. Mas o evangelho é bem claro. O divórcio pode acontecer, mas em casos especiais. A igreja pede a prudência em relação a tudo isso. Depois também traz diante de Jesus as crianças.
E criança, meu irmão, minha irmã, é criança em todo tempo. Crianças correm, as crianças com certeza estavam correndo para chegar perto de Jesus, porque Jesus atraía todo mundo. E os discípulos começaram a repreender. E Jesus dá uma bronca, dizendo: ei, por que vocês estão proibindo as crianças de virem conversar comigo? Só herda o reino dos céus quem tem um coração de criança. Quem tem essa liberdade. E Jesus abraçava e abençoava as crianças, expondo-lhe as mãos. Meu irmão, minha irmã, ter um coração de criança, ter um coração aonde o Senhor nos alcança com o seu amor, nos alcança com a sua graça. O Senhor nos pede isso. Esse coração simples, puro, acolhedor das crianças que nós precisamos aprender a cada dia. Nós muitas vezes queremos nos achar melhor do que os outros, queremos achar que somos superiores, e as crianças demonstram o quê? A simplicidade das coisas, um abandono nas mãos dos pais, confiando, porque a criança confia. Se a gente colocar a criança numa altura e pedir para ela pular nos braços do pai ou da mãe, ela pula. Por quê? Porque ela se sente protegida. A criança se sente entregue porque confia totalmente nas mãos do papai e da mamãe. E nós? Será que também vamos fazendo essa experiência de confiar inteiramente em Deus? De tirando do nosso coração toda essa independência de Deus que criamos. Eu não preciso de Deus, eu me basto. Aí quando o negócio aperta, aí sim, se corre para Deus. Só que muitas vezes certas decisões tomadas, certas atitudes tomadas, não conseguem se resolver. Então é preciso, meu irmão e minha irmã, cuidar, pensar. Você que tem o seu casamento, o seu matrimônio, muitas vezes não é fácil lidar com a outra pessoa, cuidar da outra pessoa, viver com a outra pessoa, não é fácil, mas é necessário. Lembre-se do juramento que fizeram quando estavam diante do altar. Nós vemos que pessoas que infelizmente depois que o esposo ou a esposa estão doentes, a abandonam. Abandona aquele que prometeu cuidar na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então é preciso cuidar disso. A igreja não está para condenar ninguém, a igreja está para orientar, mas a verdade é uma só. O sacramento do matrimônio é algo sério, algo divino, e com o que é divino não se brinca, com o que é divino se respeita. Por isso a igreja respeita tanto o sacramento do matrimônio e procura orientar os casais para que vivam o respeito, o cuidado, a abnegação, para o bem do reino de Deus, para o bem do próprio casal. Então que o Senhor quer nos ensinar isso, a valorizar a pessoa que Deus colocou ao seu lado, talvez com defeitos, com falhas, limitações, mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã, é com essa pessoa que você vai chegar para o céu, ou com essa pessoa que você pode ser levada por escolha sua para o inferno. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe sua família, abençoe seu cônjuge e a sua cônjuge. E que a graça de Deus seja derramada nesse domingo sobre você, dia do Senhor, dia da família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.